Aula 6, vídeo 2. Mas por que nós estamos passando por este conteúdo? Por conta da inversa. A inversa só vai acontecer se a função for bijetora. Então, o que é uma função bijetora? Toda função bijetora de bi, né, de 2, ela tem que ser injetora e também sobrejetora. Então, nós temos ali que a imagem de F é igual ao contradomínio de F. Então, ela é injetora, porque sai uma única flecha para um único elemento de B. E, além disso, o contradomínio é exatamente igual à imagem da F. Então, neste caso, a gente chama ela de bijetora. Então, ela é injetora, porque sai uma única flecha para cada um elemento de B, e todos os elementos de B, que é o contradomínio, é exatamente igual à imagem. Neste caso, ela é sobrejetora, ok? Vou virar a folha. E daí, a gente define aqui, pode-se definir, depois disso, uma função inversa. Então, dada uma função f de a e b, chama a função inversa, olha, a função tem que ser bijetora, denotado por f de menos 1, desde que eu tenho uma b para a. Então, enquanto a f de x vai de A para B, a f de menos x vem de B para A. Então, se eu tenho assim, ó, se a f de menos 1 é igual a um valor k, então a f de k inversa é igual a menos 1. Ou seja, o par ordenado menos 1 com k, se pertence a F, então o par K menos 1, K menos 1, pertence a F da menos 1. Aqui, ó, é uma boa estratégia para vocês também encontrarem a inversa, como tem alguns problemas que eu passei para vocês. Quando é uma função de segundo grau, fica muito difícil achar a função inversa, mas essa pode ser uma boa estratégia para vocês utilizarem para encontrar a inversa de um único valor. Então, cálculo para a função inversa. Então, dada a função 2x mais 1, então eu tenho que f... Aí, deixa eu botar uma luz aqui. Eu acho que agora melhorou. Não, acho que agora, se eu fizer assim, ainda vai melhorar mais. Ó. Então, eu tenho, dada a função 2x mais 1, encontre a inversa de x, né? A função inversa de x. Então, eu tenho f de x é igual a 2x mais 1. Mas quem é f de x? Em função do x, eu encontro o valor de y. Então, f de x pode ser o y. 2x mais 1, certo? Eu tenho duas alternativas ainda aqui. Eu posso, primeiro, isolar x. Então, isola x. Isolar x. Então, eu tenho que y menos 1 é igual a 2x. Mas quero isolar x. Então, eu tenho que y menos 1 meios é igual a x. Agora, quem é a inversa? A inversa, a função inversa, vai ser apenas eu trocar o x pelo y. Então, x menos 1 sobre 2 é igual a y. O que significa? Que esse y é a função inversa de x. Então, a função inversa de x é x menos 1
sobre 2, ou seja, a função inversa de x é x menos 1 meios. Enquanto a f de x é 2x mais 1, a sua inversa é x menos 1 meios. Tá ok? Então, com isso, a gente sabe como que encontra a inversa. Eu tenho para encontrar a função inversa desta forma, ou usando aquela estratégia lá, ó, tá? É a mesma coisa, porque as funções de primeiro grau é mais fácil fazer assim. As demais, é interessante que eu utilize aquela estratégia que aparece em uma das atividades que eu dei para vocês, que aquilo ali vai dar estrutura para vocês encontrarem. Ou seja, se eu tenho um conjunto A e tem um valor aqui dentro, que vamos supor que seja 5, que leva para um valor de A. Essa aqui é a F. Então, a F na menos 1, ó, a F na menos 1 vai de A para 5. Ou seja, se 5, valor 5A, pertence a F, obviamente que A com 5 pertence a F na menos 1. E daí eu posso encontrar o valor de A. Eu encontrando o valor de A, eu tenho tanto o y da função f, assim como eu tenho o valor de x da função inversa, tá? Então, com isso, a gente termina esse vídeo 2 da aula 6, que explica a função inversa.